Vamos então seguir aqui com a nossa programação e agora eu quero falar com o CEO da Empíricos Gestão de Recursos, o George Wasserman, o Jojo Wasserman aqui com a gente. Sempre um prazer falar contigo, Jojo. Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo conversando com vocês. Maravilha. Jojo, eu quero começar falando contigo. A gente tem comentado bastante a respeito de todo o cenário, né, que tem envolvido, seja a nossa bolsa, seja os mercados como um todo, um clima de algumas incertezas e mais olhando um pouco para frente de até mesmo algum otimismo também. Eu queria saber, na sua visão como gestor, né, como você tem percebido o cenário nesse momento. A gente vem de muitos resgates, a gente vem de muitas pessoas ficando um pouco mais cautelosas com o cenário, mas olhando para frente, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem uma percepção de que o cenário pode melhorar. Você tem percebido essa situação aí no seu dia a dia? Você tem percebido que pode haver uma melhora na percepção dos clientes, uma melhora na percepção dos investidores? Como que está o seu sentimento em relação ao cenário atualmente, Jojo? Não, acho que você foi muito preciso aí na sua análise, né? Nos últimos, talvez 18, 24 meses, a indústria de fundos como um todo tem experimentado resgates recordes, né? Quer dizer, dinheiro saindo da indústria de fundos, não só das categorias mais arrojadas, né, renda variável, multimercados, mas também, inclusive, de fundos de renda fixa, perdendo espaço para o investidor que está indo em busca dos ativos diretos, né, os CDBs e outros tipos de ativo aí isentos, né, surfando essa onda aí do juro muito alto, né, da taxa de juros muito alta aqui no Brasil. Mas de um tempo para cá, né, eu acho que assim, a gente entrou o ano com uma expectativa muito ruim, muito baixa, né, e a sensação foi que, assim, sabe, que a gente foi ficando menos pior, né? Eu diria o seguinte, é um otimismo vindo por baixo, sabe? Puxa, existia uma expectativa que ia ser tão pior que, puxa, conseguimos trocar o teto de gastos por um arcabouço que, se não é perfeito, pelo menos ele aguenta aí 1, 2 anos à frente. A gente, né, a inflação parece dominada, o cenário lá fora, assim, não é fantástico, mas também, né, por conta, teve o susto lá com os bancos regionais, mas isso acabou desacelerando um pouco o ritmo de alta de juros, mas também não levou a economia americana para uma recessão. A China reabriu, não é aquilo tudo, mas também ajuda o crescimento global um pouco. Então, acho que no final de contas, a gente tem um cenário aqui no Brasil, e não é só a nossa opinião aqui na Empíricos, vários gestores recentemente, aí nessas últimas aparições públicas têm concordado com essa visão, que é um cenário seguinte: olha, aparentemente a queda de juros está contratada, né? Se você olhar o mercado futuro, ele já precifica aí uma queda importante de juros. Jô, Paula Moraes agora aqui falando contigo. Muito bom dia, obrigado pela Paula, presença. Tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo. Jojo, trazendo aqui um pouco, né, dessa sua fala em relação a essa subida que a gente até sentiu aí desses 13, 15 mil pontos, com possibilidades, inclusive, acho que esse cenário favorável, vamos dizer assim, né, para os investimentos, né, para os ativos brasileiros, esse cenário abrindo mais essa possibilidade dos juros, do dólar, você bem explicou, mas eu queria puxar agora a sua visão em relação ao peso das commodities, né, exatamente para esse desempenho da nossa bolsa, até porque acho que uma preocupação que muitas vezes fica, a gente tem visto uma desvalorização, né? O próprio petróleo hoje ali na casa dos 76, 77 dólares, teve essa medida da OPEP em si manter a produção, mas teve paralelo a isso da Arábia em fazer esse corte, mas há toda aquela, né, situação em relação a uma recuperação mais lenta da China também. Isso fez preço para baixo do próprio minério de ferro, enfim. E as nossas empresas aqui listadas, que tem peso grande no nosso Ibovespa, tem essa dependência dessas commodities, tanto a Petrobras quanto a Vale. E Vale derrubou bastante a bolsa no mês passado, a gente viu isso. Como que vocês estão avaliando exatamente, né, o peso e a visão, né, dos próximos, num curto prazo ou médio prazo das commodities, dessas empresas de commodities? Olha,
eu gosto quando a gente fala em bolsa, uma forma como eu gosto de explicar isso para o investidor é o seguinte: quando a gente olha o Ibovespa você dá para dividir ele em 3 partes. Primeiro você divide ele na metade. Metade é commodity, Petro e Vale sendo as principais, e metade é não commodities. Tá? Se você olhar nessa análise, de fato é o seguinte: o começo do ano foi impulsionado por essa metade, né, de commodities, que reagiu aí à reabertura da China, tal, e agora essa impulsão já está perdendo força. E a gente está vendo a força vindo agora dessa outra metade. Essa outra metade, que é não commodities, ela também pode ser dividida em 2 partes. Uma parte bancos e outra parte não bancos, né? A parte bancos, você tem, obviamente, você vai sempre ter ações, umas melhores, outras piores, mas bancos estão no momento se aproveitando bem do momento que a gente está vivendo de cenário de ciclo de juros, etc. E a outra metade, né, que aí talvez fiquem mais as empresas menores, mid caps e small caps, agora estão vivendo um momento porque você tem preços muito baratos, né, historicamente muito baratos para essas empresas. Então, a sensação que eu tenho é o seguinte: a gente obviamente fala em Ibovespa abertamente, assim, mas eu acho que tem um espaço importante agora para uma seleção mais específica de ativos, né? Eu concordo com você, talvez não seja agora o timing ideal para as empresas, para esse grupo ligado às commodities, né? Você deu aí todo as explicações de momento aí, por que o preço do petróleo está para cá e para lá, né? Além de tudo, tem ainda como a Petrobras trabalha esse preço agora sob esse novo governo, o minério de ferro, a reabertura na China é forte ou não é forte, né? O próprio resultado do PIB, né, brasileiro do primeiro trimestre, aí super empurrado pelo agronegócio, mas já tem uma perspectiva de que o próximo trimestre já não seja tão forte. Então, assim, eu acho que agora é a hora de não olhar para essa metade do Ibovespa, para olhar para outra metade do Bovespa e, eventualmente, a metade da metade. Está focado mais em outros negócios, ainda que bancos, tem posições em bancos aí que eu acho que estão entre as queridinhas aí da maior parte dos alocadores e dos gestores. Maravilha. Jojo, algum outro setor especificamente, né, que a gente fez essa divisão, mas que você enxerga aí com um potencial, né, de repente tirando essa parte de commodities, mas outros setores do nosso mercado aqui interno que possam aí num curto prazo acabar aproveitando até dessa possibilidade que a gente estava falando aí desse melhor desempenho, inclusive, da nossa bolsa? Não, olha, eu acho que sim, de uma forma geral, muitos setores vão se beneficiar da queda de juros, né? Isso desafoga um pouco, quer dizer, tanto do ponto de vista do investidor, isso deixa o investimento em bolsa mais atraente, como do ponto de vista das empresas e até do valuation das empresas, você tira a corda do pescoço das empresas e você melhora o preço estimado, o preço projetado que os analistas têm para essas empresas. Então, acho que isso vai ser um pouco generalizado, né? Obviamente, empresas que dependem de crescimento da economia, essas ainda precisam de um pouco mais de história, e aí um pouco mais a gente vê mais consistência aí no crescimento brasileiro, mas o PIB, né, está sendo aí, né, a maior parte das casas aí revendo o crescimento do PIB já projetado para o ano. Então, eu acho que tem, assim, acho que é mais esse efeito sobre diversos setores, entendeu? E não algo específico ligado a um ou outro setor em particular. Né? Agora, como sempre, né, bolsa, o investidor está vindo de um momento machucado, então ele deveria fazer reinserir ativos de risco na carteira aos poucos, né, para aí ter certeza que ele está usando isso na dosagem correta. Né? Uma outra coisa que também, quer dizer, não especificamente setores da bolsa, mas uma outra coisa que eu acho que é interessante, disponível para o investidor, é que com todo os eventos específicos de crédito que a gente teve no começo do ano, né, lojas americanas, Light e alguns outros, né, por conta também da alta de juros, né, mas também de casos pontuais aí de gestão, o mercado de crédito está pagando prêmios muito interessantes, né,
e os investidores fugiram disso por conta daquilo, e eu acho que quem voltar agora ainda vai se aproveitar de taxas, de prêmios de risco de crédito muito interessantes. Então tem coisa bacana para colocar no prato do investidor, se ele tiver disposição para olhar com calma e construindo aí o seu prato de investimento. Mas eu acho que é menos específico de setor e talvez seja mais abrangente aí desse ciclo todo que os cortes de juros podem trazer. Colocando aí em outras possibilidades também, Jojo, eu queria entrar aqui, eu sei que você acompanha o mercado aí, né, de carbono, para a gente falar um pouquinho sobre isso. O governo tem um plano, inclusive, né, para o mercado aí regulado de carbono no país, mirando muito mais, acho que, sim, essa questão industrial, né, até projetando, pelo menos, né, um projeto de lei, na verdade, para criar essa regulação, inclusive, sobre o carbono no país, foco aí, estimular, né, na verdade, acho que as fontes que emitem anualmente mais de 25 mil toneladas de CO2, equivalente aí na atmosfera, trazendo aí uma preocupação mais sobre este assunto. Queria entender um pouquinho também da sua visão, né, sobre este tema. Muitas vezes a gente acaba não comentando tanto e fica, né, um pouco distante, talvez, de muitos investidores que pode ser aí, talvez, uma boa oportunidade também para investimentos, né? Não, olha, com certeza, né? Esse é um tema novo para o mercado, né? A própria CVM traz aí na nova norma, na 175, uma visão diferente sobre crédito de carbono, né? A gente já tem alguns produtos fazendo isso, a gente tem um fundo de investimento e participações para investidores profissionais, mas que já explora esse tipo de oportunidade. A gente tem um fundo que opera também para o público geral, que opera esse mercado já no mercado desenvolvido na Europa, mas eu tenho a sensação de que, assim, primeiro, assim, o novo governo quebra um pouco do ranço do mercado internacional com o Brasil para esse assunto e nos coloca de novo no centro da discussão, né? Não por outro motivo, a próxima reunião da COP28 no ano que vem será em Belém, né? Então, acho que isso é bem específico e bem exemplar do que a gente está falando. Eu tenho brincado que eu acho que é o seguinte, o mercado de crédito de carbono pode ser o novo pré-sal para o Brasil, né? Pode ser uma fonte de entrada de recursos e de uma receita extraordinária que não está sendo computada, porque claramente é algo que o mundo todo está abraçando, né? As novas gerações também, e a gente ainda está numa fase ainda inicial desse processo de formalização no Brasil, né? Já tem muita gente olhando para isso, olhando para as oportunidades em terra, olhando para as oportunidades em crédito de carbono. A gente mesmo está estruturando um segundo fundo aí em conjunto com o BTG para vir aí a mercado já no segundo semestre, justamente para explorar essas oportunidades, que eu acho que é uma coisa que não tem volta, né? Então, o investidor deveria estar atento a essas oportunidades e também, como cidadão, cobrar, né, das empresas, fornecedores, etc., que se posicionem sobre isso, que eu acho que isso vai ser uma tendência cada vez mais forte, né? Eu brinco dizendo, a minha geração teve que aprender sobre isso, né? A geração dos meus filhos já traz isso já é uma preocupação natural, né? Já vem de fábrica essa preocupação com o meio ambiente, com preservação e com a qualidade de vida que a gente tem no nosso planeta. Jojo, voltando aqui e falando um pouquinho de fundo, você estava falando de crédito de carbono, eu queria entrar num outro assunto, mas que também acaba sendo um pouco mais alternativo. Que inclusive esses temas mais alternativos acabaram ganhando bastante destaque uns anos atrás, mas parece que eles acabaram não engatando, né? Pelo menos na percepção das pessoas. Teve bastante discussão em cima, fala especificamente de fundo de cannabis, ganhou-se muito dinheiro e aí depois eles acabaram entrando numa tendência um pouco mais de queda, né? Como você acompanha o setor, eu queria entender um pouco, na sua visão, o que pode ter acontecido. Foi nesse movimento natural de aversão ao risco que a gente comentou muito bem aqui no começo da nossa conversa? Foi algo específico para o tema, para a tese? Foi algo que aconteceu nessa tese que acabou tirando um pouco da percepção otimista dos investidores?
Como que está, né, na sua visão, essa percepção? É uma tese de longo prazo que ainda tem bastante recurso, bastante coisa para acontecer. Como que está a sua visão nesse sentido, Jojo? Vamos lá. A tese de cannabis, né, que na verdade é a tese da regulamentação, né, ou da legitimação do uso da cannabis medicinal, principalmente, né, e sair da lista das proibições e isso virar um mercado. Se eu contar para você a história do mercado real, né, não do mercado de investimentos, da economia real, você teve um bull né, um super ciclo lá em 2017, aparecimento de várias empresas, principalmente no entorno dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você tem uma situação onde muitos estados permitem o consumo e a comercialização da cannabis, mas no âmbito federal ainda existe alguma proibição. Esse mercado se desenvolveu muito, atraiu muitos recursos para empresas, então teve um boom, né? E depois o negócio foi desanimando, teve a entrada do Trump, e se imaginou que teria um ritmo mais lento nessas aprovações, e o mercado ficou um pouco de lado. Quando veio assim, concomitante com a eleição do Biden e com a percepção de uma maioria democrata nas duas casas do Congresso americano, esse mercado, de novo, né, ali subiu bastante no início de 21, né, chegando a subir nos primeiros 2 meses do ano, subiu mais de 100% esse mercado, mas vários estados começaram a aprovar, né, mais estados entraram na lista dos mais emblemáticos deles, o estado de Nova York, né? Então, quando eu olho o mercado consumidor nos Estados Unidos, o mercado consumidor cresceu muito. Os números que se esperavam atingir de tamanho de mercado para 2025 foram atingidos em 2021, 2022. Só que você teve uma frustração do ponto de vista regulamentar, né? Se esperava que o governo Biden rapidamente fosse aprovar essas normas, não se aprovou, ele gastou o primeiro ano inteiro do mandato dele focado em infraestrutura. No final do ano passado, tinha uma expectativa de que teve um projeto de lei nos Estados Unidos que juntou vários projetos de leis e o de cannabis estava lá dentro, acabou sendo tirado na última hora, então o mercado teve uma surpresa ruim em dezembro, depois em janeiro. Então, desde então, o mercado financeiro não reflete o que a gente está vendo no mercado real, né? Então, no mercado real, você vê um uso cada vez maior, uma adoção cada vez maior por médicos, você vê estados liberando quem viaja para o exterior, assim, Flórida ou Nova York, assim, tem gente que brinca, virou a nova Amsterdã, ali voltou a ser a nova Amsterdã, quer dizer, você vê o comércio bem generalizado, mas você não teve esse push da legislação. Agora, o ponto que você falou é o seguinte: o ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, ele é o ciclo mais intenso de alta de juros que a gente viu na história dos Estados Unidos. Ele não foi o mais longo, porque os movimentos de alta de juros na crise do petróleo acabaram sendo mais longos lá na década de 70. Mas do ponto de vista de intensidade do processo que já foi até agora, ele é o processo mais intenso. E isso enforcou praticamente todas as empresas de alto crescimento. E as empresas do setor de cannabis são empresas de alto crescimento. São as empresas que estão investindo para você crescer uma base. Então, elas sofreram muito com essa tese, né? Com esse ciclo de alta de juros. Então, eu acho que é uma combinação. Você teve uma frustração do ponto de vista da legislação, você teve esse enforcamento por conta dos juros altos em cima das empresas de alto crescimento, mas no lado da economia real, você está tendo, assim, eu acho que é inegável que a gente só vai seguir nessa trajetória, nessa direção, que é a trajetória de você acabar com o tabu em cima disso e você seguir na descriminalização do uso da cannabis, né? Se você olhar no Brasil, né, mesmo num governo mais conservador, a gente andou bastante, né? Óbvio que quem está envolvido ali vai falar, puxa, podia ser mais rápido, podia ser... Não, mas a gente, mesmo num governo conservador, a gente andou bastante, né? O mercado hoje no Brasil, ele é maior
do que ele era. O mercado potencial ainda é muito grande, você ainda precisa de um treinamento na base médica, etc. Mas eu acho que é o seguinte, o mercado no mundo todo está caminhando, mas ainda existe um descolamento aí do mercado financeiro e do mercado real para essa indústria em particular. Maravilha. Jojo, quero agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua presença. Fica o convite para voltar aqui em outras oportunidades. Olha, o prazer é meu, estou à disposição e boa tarde aí para todos que estão nos assistindo.